Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer para vocês um bolo de Kit Kat. Aí eu peguei meu bolo, coloquei ele na minha tabuazinha, como sempre. Recheei ele no tabuleiro, mas meu tabuleiro não tem altura, eu coloco acetato para poder dar altura. Tirei meu papel manteiga, que eu coloco no fundo para assar, e fiz uma primeira cobertura em cima dele. Para tirar farelinhos do bolo, na realidade esse bolo nem ia precisar tanto disso, porque o Kit Kat vai cobrir quase toda a lateral dele. Essa aí é só uma primeira camadinha que eu fiz com chantilly, que já estava hidratado. Aí eu peguei mais um pouco de chantilly e hidratei ele, gente, com leite gelado, que eu já tenho um vídeo mostrando para vocês. Se vocês quiserem ver, tá lá. Aí eu dou uma chacoalhada nele assim, ó. Aí eu não precisei hidratar muito, porque bolo de Kit Kat não precisa ficar muito liso, muito perfeito. Como ele não precisa ficar perfeito, eu passei assim uma camada mesmo simples, de qualquer jeito. Só coloquei o chantilly, passei a espátula, depois dei uma alisada para poder colocar os Kit Kat. Não precisa colocar tanto chantilly, gente, porque senão pode ser que os Kit Kat escorrega. Fica excesso de chantilly. Aí eu vou dando uma alisada nele. Peguei a espátula para poder acertar ele, até mesmo porque se deixar ele torto, pode ser que o Kit Kat também fique torto, tá, gente? Essas falhas de chantilly não tem problema, porque vai cobrir tudo. Depois eu vou fazer um trabalho nele embaixo aí. Só que tem um porém. Fiz a parte de cima, porque a parte de cima tem que ficar certinha. Os meus Kit Kats, eles não dão altura, né, pro meu bolo. Aí eu limpei, aí tirei. Meus Kit Kats, eles não dão altura pro meu bolo. Eu quebrei eles. Eles vêm a barrinha assim, ó. Eu separei eles com a mão mesmo, tá? E aí, eu fui colocando eles no bolo assim, ó. Coloquei eles em cima. Vou mostrar pra vocês, ó. Coloquei ele em cima. Embaixo faltou um pouco, um pedaço. Aí que eu vou ter que fazer um trabalho no rodapé do bolo, porque eles não dão altura. Mas a cliente queria o bolo de Kit Kat, e para ele não ficar baixinho, ficar um bolinho muito minguado. Aí, gente, ó, essas rebarbazinhas que a gente quebra e não fica certinho, ele pode dar um defeito no bolo depois. Aí eu tiro com a faca, tá? Bem devagarzinho, para não quebrar o Kit Kat. E aí eu coloco ele no meu bolo. Usei, ó, 3, 4 só para cobertura do bolo. Na realidade, eu usei mais 2,5 1,5 pro recheio que a cliente queria. O bico, esse bico aí, eu usei ele 1M da Wilton. E aí eu comecei a fazer umas rosetas aí na lateral do bolo, no rodapé, para cobrir essa parte aí que ficou sem o Kit Kat. Porque os Kit Kats não dava. Ficou assim, gente, olha, as rosetinhas. Fiz também as rosetinhas em cima do bolo. Essa claridade aí é da minha porta, gente, uma claridade enorme. E aí fui fazendo as rosetinhas todinho em volta. Ficou muito bonitinho. Cobriu, e fiz a vontade da cliente, que ela queria o bolo de Kit Kat, tanto por dentro, no recheio, quanto por fora. Ela é a louca do Kit Kat, mas é uma cliente, assim, fiel, sabe? Então eu não podia desapontar ela, eu tinha que dar um jeito de colocar os Kit Kats no bolo. E aí, gente, as minhas rosetinhas estão sendo feitas. Ficou muito fofo o bolo. Adorei. A cliente também amou o bolo.
E depois ela me mandou um recado dizendo que o bolo estava delicioso. Fiquei mais feliz ainda, né? Isso conta muito para uma boleira, para uma confeiteira, cliente retornar e falar que gostou muito do bolo. E aí ficou assim, gente, o meu bolinho. Não deixem de fazer o seu bolo. Se o Kit Kat não dá altura, inventa, tenta de novo, faz acontecer. Essas falhazinhas do Kit Kat aí não tem problema, que depois eu vou colocar uma fita aí em volta e aí vai ficar tudo legal, vai cobrir a maioria, ninguém vai perceber, tá bom? Aí como ficou as minhas rosetinhas, minhas rosinhas em cima, ó. O Kit Kat ficou legal, ficou tudo muito bom. Agora a cliente escolheu a cor da fita, essas cores aí, ó, lilás e cinza. Aí, gente, eu achei que ia ficar meio estranho, mas ficou muito bonitinho, as cores ficou legal. E o que eu fiz? Eu peguei o tabuleiro que eu assei o bolo, o mesmo tabuleiro, que tem mais ou menos o tamanho que ficou o meu bolo. Medi a minha fita lilás nele, para poder ver mais ou menos o tamanho. Tirei mais ou menos um pedaço que eu iria precisar para fazer o laço. Tirei um pouquinho mais. E peguei e cortei a fita. Depois eu peguei essa fita e medi na cinza e tirei o mesmo tamanho. Que eu precisava das duas fitas para colocar no bolo, para ficar bonitinho. Ela também encomendou uns doces, mas como não tinha forminha cinza, não acho forma cinza, aí eu coloquei a fita cinza no bolo para poder ter alguma coisa cinza, porque as forminhas do bolo, do doce, foi tudo lilás. Aí eu peguei a fita, arrumei ela direitinho, uma em cima da outra. Com muito cuidado eu passei no bolo para poder não encostar no chantilly. E isso é uma tarefa, gente, que te pede muita paciência e muito cuidado, porque senão você borra o bolo, borra a fita. Aí, quase que eu coloco a fita do lado errado. E aí eu coloquei bem devagarzinho para não encostar, medi uma ponta na outra, tava tudo certinho. Fiz o meu laço, depois eu mostro para vocês. Desculpa, gente, porque eu tava filmando sozinha e aí não deu para eu filmar de frente, porque não tinha condições de eu filmar com as duas mãos, com uma mão e fazer com a outra. Tá? E aí eu fiz o laço, depois eu cortei as pontinhas, acertei as pontinhas, ficou tudo direitinho, ficou muito fofo o bolo. Ó, vou deixar vocês esperando um pouco aí para ver o laço. Aí você tem que acertar direitinho o laço, ver direitinho o lado do bolo, gente. Escolher o lado que o bolo tá mais bonitinho, tá? E aí você coloca de frente o laço do lado que você quer que fique o bolo de frente. Aí, gente, ó, antes de cortar as pontinhas do laço, eu subi um pouquinho a fita lilás para poder aparecer a cinza. Ó, para poder aparecer um pedacinho da fita cinza. E aí eu peguei as pontinhas da fita, um lado ficou um pouquinho maior que a outra, eu cortei. E fiz aquelas pontinhas assim, tipo uma língua de cobra. Ficou bem bonitinho.
Gente, ó, quem estiver gostando do vídeo, se inscreve lá, dá um joinha pra mim, tá bom? Comenta o que você achou, se tem alguma crítica, eu também aceito críticas, aceito elogios. Aí, gente, ó, em cima ela pediu uns docinhos, eu coloquei brigadeiro e docinho de leite ninho. Simplesmente fui colocando aí, fiz tipo uma florzinha, coloquei primeiro os brigadeiros, depois por dentro eu coloquei os docinhos de leite ninho. Ficou bem legalzinho. Adorei fazer esse bolo. Eu me divirto muito, gente, fazendo bolo. Eu esqueço dos problemas, esqueço do mundo. Para mim não é nem o trabalho, é uma diversão, é uma distração. Amo o que eu faço. Aí, ó, fui colocando os docinhos de leite ninho, que ela ama leite ninho também. É o sabor que ela mais gosta, mais pede. E aí ficou assim meu bolinho. Ó, não coube, tirei o pequenininho, coloquei o maior para poder ficar certinho. Coloquei um brigadeirozinho no meio. Depois eu joguei um glitterzinho no bolo para poder dar um brilhozinho.